um advento que acontece nas redes sociais que eu não consigo compreender, é esse fenômeno da comparação, né? Uma vez eu postei o Nick Bare, para quem não conhece, o Nick Bare é um atleta híbrido dos Estados Unidos. Deixa eu botar aqui. Nick Bare. Bota aí o Nick Bare é um atleta híbrido dos Estados Unidos. Ele tem uma fábrica de suplemento, a BPN, Bare Performance Nutrition, que é a fábrica dele. E o cara basicamente há, sei lá, 15, 20 anos já vive de corrida e treino, né? Basicamente essa é a vida dele. Pode tirar aí. E aí, eu postei uma vez, eu sigo o Nick Bare, ele me influencia bastante nas corridas e tal, acho legal os vlogs dele. E aí algumas pessoas me mandam, cara, tu não pode ficar divulgando isso, porque daí o fulano vai se comparar, porque olha o shape dele, ele corre, é rico. E aí eu falei, o Nick Bare é um cara que mora nos Estados Unidos, ele é um mega empresário, CEO de uma empresa dele, que a vida dele é treinar e fazer assim, dieta para conseguir vender o produto dele, ou seja, quanto melhor for o shape dele, quanto mais rápido ele correr, quanto mais músculo ele tiver, mais a empresa dele vende. Ele só vive disso, ele vive para ser assim. Aí o cara que mora em Pindamonhangaba fala, não, me comparei com o Nick Bare. Eu falei, irmão, se você se comparou com o Nick Bare e ficou mal, você vive sei lá o que acontece na tua cabeça, cara. Tipo, isso é uma falta de educação, instrução básica, sabe? Como é que o cara se compara? Eu vou me comparar também com o Stuart Mill, e aí eu vou ficar mal, né? Vou me comparar com um inglês médio que vive lá na Inglaterra, na aristocracia, sei lá, vou me comparar com um aristocrata em inglês. Cara, pelo amor de Deus, velho, você... Entendeu, velho? Eu venho de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul com 3 mil habitantes. Imagina eu lá olhando o Nick Bare e falar, nossa, cara, eu sou tão ruim. Cara, calma. Pisa no lugar, assim, fala, o Nick Bare é legal, eu vou usar para me inspirar, mas eu tenho que ler um livro primeiro. Eu tenho que, se um dia eu quiser ter uma empresa e um shape, não sei o que, eu vou ter que vencer esses milhares de livros, resolver esse monte de gap que eu tenho no meu repertório comportamental, parar de ficar bêbado o dia inteiro ou final de semana fumando e blá, 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 blá. A galera, eles não têm noção da distância que estão dos outros e que aquela pessoa nasceu num contexto diferente. O cara às vezes já nasceu rico, nasceu numa família educada, frequentou as melhores escolas particulares dos Estados Unidos na infância, sabe falar 2, 3 línguas, já tem um networking gigantesco. Aí o cara que mora em Pindamonhangaba, ele fica mal por causa que eu divulguei o Nick Bare. Aqui ó, vai se fuder. Puta merda. O brasileiro tem esse negócio, cara, que é assim... É realmente assim, eu não consigo compreender. Que isso, cara? É falta de alguém chegar e falar, irmão, usa como inspiração, cara. Usa ele como inspiração. Não precisa se comparar com ele. Mas daí não, a galera acompanha esse pessoal rico na internet e tal, e fica se comparando, porque a barriga de não sei quem que teve filho e agora tá chapada a barriga, e fala, cara, a pessoa fez 30 lipoaspiração, usa 1000 hormônios, a vida dela é fazer isso, entendeu? Porra, pelo amor de Deus, cara. Você trabalha numa escala 6x1, foca no teu, usa como inspiração se você quiser, entendeu? Então é claro que vai ter um problema de saúde mental, porque a gente não tem a nossa massa média de capacidade de ler as coisas, não o texto, mas ler as situações, ela é ruim. É ruim, entendeu? E aí gera esse problema dessas comparações excessivas, e essas comparações excessivas, elas são tão verdadeiras que algumas pessoas se machucam com essas comparações e outras pessoas compram produtos de indivíduos com interesses escusos, achando que vão virar os indivíduos, né? Então veja que essa tese da comparação, ela é tão verdadeira que ela tem os dois lados do argumento, né? É tão verdadeira que a galera se machuca se comparando, fica emocionalmente abalada se comparando, e ela também é tão verdadeira que algumas das pessoas compram produtos para virar aquele sujeito, né? Então, assim, cara, é muito difícil não se arrebentar a saúde mental fazendo isso, né? Seria estranho para mim se a pessoa não adoecesse.
Se você é uma pessoa que fica 8 horas no Instagram, 6 horas no Instagram, acompanhando todo mundo que é rico, tá muito mais longe de você, e você, em vez de usar para se inspirar, entendendo o contexto que você vive, você se compara querendo ser aquela pessoa, desculpa, cara, mas eu tenho pena do seu futuro, porque você vai adoecer. Em algum momento você vai adoecer. Ou você muda essa ideia, ou você vai ficar doente. Não tem como. Entendeu? Um exemplo que eu gosto de dar, quando eu estava na graduação, que eu praticamente não tinha grana, né? O meu pai pagava o aluguel, eu trabalhava de estagiário num café para conseguir ter um adendo no aluguel, além de um valor de transporte ali para dar uma ajuda em uns tickets de busão. E também conseguia comer, eu tinha uma grana, era um café meio gourmet lá, e aí os únicos momentos na minha vida, na época que eu comia bem, era porque eu tinha um vale, duas refeições no mês, então eu ia lá no sábado e no domingo e comia. E nessa época eu lembro que eu falei, pô, eu queria muito comprar whey, cara, né, eu tava treinando, correndo, fazendo um pouquinho de musculação e eu não tinha grana para comprar whey, né, na época até existia uma empresa, nem sei se ela existe, eu não vou divulgar aqui, mas era uma empresa, acho que não existe mais, porque ela não é conhecida, nunca mais vi o nome. Era uma empresa que vendia, tipo, albumina, na época que nem tinha sabor albumina, né? Um bagulho horrível. Albumina é clara de ovo em pó. E aí eles vendiam albumina sem sabor por, tipo, R$16, R$20. Isso em 2015, mais ou menos. 10 anos atrás já. Caramba, 10 anos atrás já. E eu lembro que eu comprava albumina dessa marca, porque era super barato. E tomava aquele negócio horrível, né? Dava uma peidorreira enorme. Imagina, clara de ouro. Nossa, era muito ruim o gosto daquilo, cara. Quem aí é da época que tinha albumina? Tem alguém aí da época da albumina sem sabor? Nossa, era muito ruim. E eu comprava albumina e tal, e era. Só que, cara, aquela época eu acompanhava um monte de gente. Acompanhava o Muzi, acompanhava um monte de atleta. E os caras tinham na casa deles os potes, assim, de whey pra caramba na prateleira, né? Um monte de pote de whey, assim. E eu olhava e falava, meu, o Garmin, cara, vocês conhecem a aula sobre limpe suas lentes? Daí eu contei, tem a aula limpe suas lentes estão sujas, depois vocês procuram na lupinha aí, suas lentes estão sujas, e depois das suas lentes estão sujas tem uma aula que eu conto da minha história, eu queria muito comprar um Garmin, eu não tinha grana, cara, eu corria com o meu celular amarrado aqui, ó, eu olhava os reviews, ficava às vezes, cara, domingo inteiro, assim, assistindo o review de Garmin no YouTube, o cara abrindo a caixa, né, abrindo o Garmin, na época nem tinha esses Garmin muito bonitos, que eram uns bagulho mais quadradão, feioso, não tinha esse display assim colorido, né, era tipo aqueles relógios da Schock, sabe, tinha só os numerozinhos, aí eu olhava os reviews do Garmin e falei, caramba, cara, olha que relógio legal, eu nunca olhei os caras comprando whey, tendo 1000 whey em casa, ou os caras tendo Garmin e falando, porra, cara, não sou esse cara, meu, não sou esse cara, vou ficar mal. Não, cara, eu olhava falando, pô, que bom que eles têm. Na verdade, eu nem pensava isso. É tipo me perguntar o que eu acho da chuva. Não tinha julgamento de valor, né, por eles. Eu não ficava feliz deles terem, não ficava triste. Era a realidade colocada. Eles tinham e eu não. E se eu quisesse um dia ter, eu ia ter que fazer coisas que talvez eles fizeram, ou não fizeram porque ganharam dos pais. Mas não era a minha realidade, cara. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul, ferrado, sem grana. Então o que eu tinha que fazer? Terminar a graduação, estudar mais que os outros, ser uma pessoa mais rara para conseguir ter valor. A única forma, presta atenção, do seu trabalho ter mais valor, a única, não tem outra alternativa, a não ser que você seja filho de um cara que vai te apadrinhar. A única forma, presta atenção, do seu trabalho valer mais é ter mais pessoas disputando o seu trabalho. É a única forma dele valer mais. E era isso que eu fazia na época, estudando. Beleza, se a média dos meus colegas de graduação, que eu olhava para eles assim e falava, cara, esses caras estão tão loucos. Eles viviam na graduação como se, ao se graduar, né, daqui a alguns anos, na época, a sociedade iria estender um tapete vermelho para eles, e falando, bem-vindos ao mundo, e agora que você tem uma graduação em psicologia de uma universidade particular do interior do Rio Grande do Sul, eu, sociedade, te darei o máximo de dinheiro possível e tudo aquilo que você quiser. Eles viviam, eu olhava eles e enxergava isso na cabeça deles, do jeito que eles se comportavam com os estudos. Eu falei, cara, não é possível. E eu lá, estudando neurociência, não sei o quê, pô, eu falei, puta, eu tenho que fazer mestrado, esse inferno aqui, eu tenho que sair desse lugar, velho, a galera só bebe, vai pra praça, encher a cara no final de semana e faz festa, e os caras burro e umas meninas burras, eu falo, eu quero sair daqui, eu quero ir pra outro lugar.
E eu nessa noia interna, né? E a galera, não, veja bem, a gente tem que ter calma, porque a gente já vai se formar e as coisas vão melhorar. Eu não consegui encontrar a lógica das coisas melhorar se formando, né? Por quê? Porque eu não era. É assim, a universidade vomita 55 psicólogos por ano, né? As turmas se formando, e aí a sociedade absorve aquilo. Eu sabia que não ia acontecer isso, né? Porque são todos iguais. Eu falei, não, eu tenho que estudar mais porque eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser raro nessa população, eu tenho que saber mais coisas que eles, porque aí meu trabalho vai valer mais. E foi o que eu fiz. Fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, estudei outras coisas, etc, etc. Né? Então era isso, eu não ficava mal por os caras ter um Garmin ou ter Whey. Eu só olhava aquilo e falava, bom, se um dia eu quiser ter, eu tenho que fazer. Só que não é assim, cara. A galera olha e fica mal, não, porque a Virgínia tem uma barriga chapada e teve filho e eu tô aqui. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Né? Enfim. E aí é muito difícil não ter esses afastamentos de trabalho, né? Muito difícil não ter esses afastamentos de trabalho, muito difícil não ter problema de saúde mental. E aí vai para a internet, aí polariza, e o algoritmo só manda aquilo, e aí, entra num ciclo de fofoca e coisa tóxica. É realmente um bagulho complicado.